Fazendo aqui um alongamento aqui, né? Olha, nós tivemos e ainda estamos tendo até o próximo dia 16, ou seja, até a quarta-feira, a possibilidade de convenções, né? Com as definições dos partidos. Pode haver mudança? Pode haver mudança. Até o dia 26 pode ser trocado o candidato, pode haver algo nesse sentido. Mas eu penso que é muito difícil alguém que já fez a sua convenção, que já fez o seu anúncio, fazer esta troca. Então, eu particularmente não acredito mais. Diante disso, daqui a pouquinho a gente vai trazer o boletim coronavírus, a situação aqui da região, mas diante disso vamos começar com algumas informações a nível regional. Guaíra definiu 4 candidaturas. O atual prefeito, Heraldo Trento, tido por muitos como favorito ao pleito, é candidato à reeleição. E em muitas cidades se trocou o candidato a vice. Prefeitos que estão sendo indicados à reeleição trocaram seu candidato a vice. Isso é natural pelas forças políticas, né, que se apresentam. No estado foi assim, o Reinaldo Azambuja trocou, e às vezes não é por deficiência do candidato a vice, às vezes é por conjunturas políticas. O exemplo foi no Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja trocou a Rose Modesto, que é do PSDB também, foi eleita até deputada federal, pelo Murilo Zawitch, do Democratas, em Dourados, por um partido aliado importante, uma região importante, foi feita essa composição. E não quer dizer que ele é melhor ou pior que a Rose, enfim, são composições. O mesmo acontece na região. Guaíra, Heraldo Trento, Oswaldino da Silveira e mais 2 candidaturas consideradas menores, que é o Simeão Neves, que é uma figura já conhecida lá, é parecido com o Gans em Eldorado, sai quase toda eleição, ali em Guaíra, e também o Jamil Abuali, 4 candidatos em Guaíra. Em Mundo Novo, a situação não é diferente. 4 candidaturas até o momento foram apresentadas. Nós tivemos no último sábado, pela manhã, a candidatura do ex-prefeito Antônio Cavalcante com o vereador Wagner Correia, o vereador Vavá, de vice, numa aliança MDB e PSD. Também vi ali algo como também do Avante, também presente na convenção do MDB e do PSD. Cadê a foto, Bruno? Tô deixando como diz eu, tô deixando a deixa. Tô fazendo a deixa do Antônio Cavalcante sobre a convenção dele no sábado. Mas é importante lembrar que antes, na verdade, quem fez a primeira convenção foi o professor Demilson Greger, no dia 3 de setembro, o PSOL, que vai lançar candidatura própria, próximo a 10, né, 8 vereadores, com o Demilson candidato a prefeito e o Neguinho Fariseu candidato a vice. No sábado pela manhã, Antônio Cavalcante e Wagner Correia, com cerca ali de 30 candidatos à vereança desses 2 partidos. No sábado, pelo período da tarde, nós tivemos o lançamento da candidatura do atual prefeito Valdomiro Sobrinho e da atual vice-prefeita Rosária Andrade, repetindo a dobradinha, algo pouco visto na região. Apenas em Eldorado e Mundo Novo eu estou vendo o prefeito manter sua companheira de chapa, coincidentemente 2 mulheres, para o próximo pleito. Já no domingo pela manhã, nós tivemos o lançamento da campanha do ex-prefeito Humberto Amaduce e do atual vereador Paulo Ricardo, a vice-prefeito de Mundo Novo, ou seja, definido os 4. Deixa as fotos para amanhã, Bruno, tá bom? Deixamos as fotos para amanhã. Eldorado, prefeito Léo e a vice-prefeita a vice-prefeita Fabiana de Eldorado, do Democratas, e o Léo do Patriota, são candidatos à reeleição, mas terão um adversário. Amanhã nós vamos trazer também as imagens de Eldorado. Nós temos o vereador, né, que vai ser o representante da oposição. O vereador de Eldorado é o Nene, né, Tiago? O vereador de Eldorado que vai ser o representante da oposição. Em Itacuru, em Amambai, em Sete Quedas, nós vamos ter algo, e em Japorã, nós vamos ter algo pouco visto. O nome do vereador é Anderson. Anderson o nome agora, né? Muito bem. Nós vamos ter algo pouco visto, que é uma candidatura única. Japorã, inclusive, saiu uma pesquisa no final da última semana,
você votaria caso Japorã tivesse uma candidatura única? 90% disse que votaria. Lembrando que na eleição suplementar de dezembro último, Paulo já foi eleito com mais de 90% em Japorã. Então foi disputada a cadeira de vice. Nós tivemos ali o Partido Progressista com a apresentação de várias figuras, né? Tinha o Vinícius Meira, tinha a Nadir, que é a ex-primeira-dama do município, esposa do Vanderlei Bispo. Roberto Carlos também chegou a ser comentado, né? Que é o cacique da aldeia Porto Lindo. Gil Perim, do Democratas, ex-vice-prefeito, era vice do Vanderlei Bispo. E o atual, quem acabou realmente sendo indicado, o Gabriel Klasma, e foi a pesquisa e foi ratificado depois. Nós vamos ter 65 candidatos apenas a vereança e chapa única. Itacuru o mesmo. 7 Quedas também o mesmo, com o atual prefeito Chico Piroli. E em Amambai também o mesmo, com o atual prefeito Edinaldo Bandeira. Realmente impressiona esse número de candidaturas únicas. Amambai, o Gil Vicentini do PDT e o ex-prefeito Barbosa também lá do MDB falaram: vamos apenas focar na Câmara Municipal e carregar as baterias para 2024. Então isso mostra realmente força dos prefeitos e no caso das cidades com candidatura única, repito, Itacuru, 7 Quedas, Japorã e Amambai. Naviraí não, Naviraí nós temos candidaturas. Se você quiser participar com a gente, depois fica à vontade. Naviraí nós temos participação do atual prefeito Isauri e Antonini, numa aliança Democratas e do Partido Progressistas. É importante lembrar que o companheiro de chapa do Isauri faleceu logo no início do mandato, né? Por isso que nós temos um novo vice aí indicado. E temos como principal adversário também o Bruno do Hotel Dois Gaúchos e o Léo Matos numa aliança PSD-PSB. O Bruno do Hotel foi indicado a prefeito e o Léo Matos indicado a concorrer a vice-prefeito. Ele que já foi prefeito na gestão anterior, o Léo Matos, pelo PSB. Nós tivemos também em Iguatemi outra concorrência, praticamente um tira-teima. Não é um tira-teima porque não teve um confronto dessa magnitude anterior. Então não é um tira-teima, vou retificar aqui. Mas um confronto polarizado entre a atual prefeita Patrícia com o Dr. Carlinhos, também foi troca de vice lá na cidade de Iguatemi, né? E no caso, numa aliança Patriotas, PSDB, que é o partido da Patrícia, e o Democratas e o PSD, tá aí a imagem na tela, vocês podem colocar a prefeita Patrícia aí, enfrentando, tá aí ó, o deputado Lídio Lopes, que esteve na região, né, acabou não visitando o Mundo Novo, porque a convenção do Patriotas ficou para a próxima terça-feira, né? Se houvesse a possibilidade de ter tido uma definição do Patriotas, há uma possibilidade, segundo informações de bastidores, de uma união com o PSDB. Ele teria visitado a convenção do partido, já que ele é um deputado da região, né? Hoje, o único camarada que tem uma história direta com a região Cone Sul é o Lídio Lopes. Nós tivemos por 2 mandatos a deputada Mara Caseiro e o Lídio Lopes, que tem a sua esposa como atual vice-prefeita de Campo Grande, mas que nasceu em Iguatemi. Tanto que o Patriotas tem uma base na região forte, prefeito de Eldorado, participação em Iguatemi, enfim, e tem uma base forte. E em Mundo Novo, infelizmente, não pudemos contar ali com a presença do deputado Lídio Lopes. Enfrentando 2 ex-prefeitos, Dr. Lídio, do Progressistas, e também o Zé Roberto, ex-tucano, que agora é do MDB. Então essa será a disputa em Iguatemi. Em Itaquiraí, nós tivemos uma conjuntura diferente. Na maioria dos municípios, não se viu grandes surpresas. Em Mundo Novo mesmo, havia um burburinho grande, que poderia haver uniões com variados partidos, né? Enfim, e isso acabou não se concretizando. Mais ou menos o que estava delineado acabou acontecendo. Em Itaquiraí, não. Em Itaquiraí, o diretório estadual do PSDB, atendendo a solicitação de um filiado, destituiu o diretório municipal. E acabou se fazendo uma aliança
do atual vereador Ney Portela, do PSDB, com a ex-prefeita por 2 mandatos, a Sandra Cassone, do MDB. Ali a gente vê o Zuza e vê o Dorival Betim. Diminui um pouco essa foto, pode deixar no cantinho pra gente, ô Bruno? Eu vou explicar a situação de Itaquiraí. Itaquiraí, segundo a informação que nós vimos, a alegação do diretório estadual do PSDB para fazer essa destituição é que o atual prefeito Ricardo Fávaro, de 2 mandatos, do PSDB, que teve no mandato anterior, na eleição anterior, a Sandra Cassone como principal adversária, ela que foi prefeita de 2 mandatos pelo PT, mas depois migrou para o MDB, na eleição passada já participou pelo MDB, ele estaria apoiando a candidatura do advogado Thales Tomazelli, que é do Democratas, ou seja, ele do PSDB estaria apoiando a candidatura de um integrante de outro partido. Diante disso, o PSDB estadual achou melhor, atendendo a reivindicação do filiado, de acabar destituindo o diretório municipal, porque havia a alegação de que o prefeito tinha maioria no diretório e poderia na convenção fazer essa aprovação ou fazer uma indicação para que o PSDB apoiasse o Thales Tomazelli de outro partido e não lançasse candidatura própria. Eu, pessoalmente, não gosto de intervenções desta natureza em partidos, em diretórios municipais. Não acho democrático, tem que ter algo muito plausível para ter uma intervenção desta magnitude, dessa natureza. Eu lembro que em Japorã aconteceu uma vez, o Tiãozinho ia participar da campanha e destituíram o partido, ele não pôde participar. Então não fica muito democrático desta maneira, apesar das alegações e dos argumentos, por exemplo, que o prefeito Ricardo Fávaro estaria trabalhando por um candidato que não é do partido. Mas pode haver sim dentro de um partido a ideia de apoiar um outro elemento de outra agremiação. Não tem essa situação. E isso realmente é uma nuvem que fica no processo democrático brasileiro que não é legal. Essa história de que vai vir o camarada lá de Campo Grande, do diretório estadual, e vai destruir o diretório municipal. Acho que não. Inclusive o prefeito Valdomiro sofria, e o deputado Londres Machado, na campanha para deputado aqui, ele citou que sofreu muitas pressões para destruir o diretório municipal no então PR há 4 anos, para não deixar o atual prefeito ser candidato. Então não me cheira bem esse tipo de situação, mas enfim, esse é o quadro de Itaquiraí. Nós vamos ter lá o Ney Portela enfrentando o Thales Tomazelli do Democratas. E o Miro da Online do Partido dos Trabalhadores também deve lançar sua chapa. Importante dizer que o MDB tinha uma candidatura própria que era do vereador Zuza, vereador experiente que está ali, ó, de camisa preta, o primeiro da direita para a esquerda. E ele seria o candidato a prefeito e a Sandra a vice. O Zuza retirou sua candidatura, a Sandra Cassone lançou candidatura a vice do PSDB e ele vai de novo à Câmara Municipal. Então foi o que foi de diferente, o que aconteceu na região de diferente sobre a aliança, aconteceu em Itaquiraí. E também cai por terra aquela situação de que o MDB obriga nos municípios daqui um enfrentamento contra o PSDB pelo fato de que daqui a 2 anos nós teremos uma candidatura a governador do estado e o André sempre é um nome forte do MDB e o PSDB hoje administra o estado. Isso cai por terra porque afinal a candidatura do MDB em Itaquiraí foi retirada para serviço de um tucano. Então isso cai por terra. Muito bem, citamos... Pois não, Tiago. Você conhece o candidato Rasteirinha? Quem que é o candidato Rasteirinha, meu amigo? Ouviu sobre as convenções do PSL em Campo Grande, não? Não, vem aqui, agora você está convidado. Eu ouvi falar que o deputado Trutz, se eu não me engano, teria participação. Explica, esmiuça, porque não tenho conhecimento total. Boa noite a todos, eu estava lendo ali, estão chamando ele de candidato Rasteirinha por ter dado uma rasteira no Vinícius Siqueira, que estava para ser o candidato lá do PSL a prefeito. E quem será agora? E na convenção ontem, o Trutz deixou o Siqueira falar, só que na hora da votação mesmo que foi fechada, foi decidido unanimemente para o Trutz. Porém, o nome do Siqueira nem constava na lista. E aí a presidente do estadual,
a senadora Soraya Tronic destituiu hoje o Trutz do partido, de presidente do partido. Então, ela convocou novas convenções no dia 16. Deixa eu ver se eu entendi. Então, era uma disputa interna que eu acho saudável, salutar. Eu acho que quando tem duas pessoas do mesmo partido disputa, eu acho que teria que ser por aí. Lógico que é sempre melhor você ter uma união para evitar rusgas, evitar rachas, né? E todo mundo unido. Mas eu acho salutar, acho democrático. E havia duas disputas, do Siqueira Campos e do tio Trutz. E aí, cada um usou a palavra e na hora de votar só tinha o nome do tio Trutz. Só tinha o nome do tio Trutz, ele foi unânime. Estão chamando ele de... É brincadeiras que eu vi no pessoal de campanha, né? É o candidato rasteirinha. Aí a gente vê um argumento forte para ter uma destituição do diretório municipal, porque não houve honestidade. Se isso for confirmado, não houve honestidade no processo. Eu lembro de uma passagem de um político do interior do estado, da nossa região, não me recordo o nome, não me recordo mesmo. Que ele pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte então. Tava aquela disputa, duas pessoas grandes tentando ver quem seria candidato, não seria, para enfrentar um cara de oposição, não poderia ter duas candidatas. Vamos fazer o seguinte, vamos decidir no sorteio isso daí. Vamos decidir no sorteio. Quem sair, sai o candidato a prefeito, o outro sai a vice. O cara pegou e falou assim, tava aquele impasse, duas figuras fortes. Por exemplo, como poderia haver em Iguatemi, o Dr. Lídio e o Zé Roberto. Mas lá desde o início já teve essa composição, no início desse ano, do Lídio na cabeça e o Zé Roberto de vice. O cara falou, beleza, ele falou pro assessor dele, traz aí o meu nome e tá. O cara trouxe na bolinha o nome, rodou, deu pro cara, o cara pegou, puf, tira você pra não falar que sou eu. O cara puxou o nome, quando ele puxou, abriu, tava o nome dele. Falou, não, o senhor ganhou. Aí depois ele falou assim, claro que eu ganhei, só tinha o meu nome. Os dois chapéuzinhos eram o meu nome, um dos dois ia ser eu mesmo. O tio Trutz, ele tá aparecendo. Ele é jovem, mas ele está fazendo a velha política, né? Muito bem, fica comigo aqui, Tiagão. Eu acho que terminou a nossa rodagem política. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre o boletim coronavírus. Vamos ter um intervalo de 15 segundos e a gente volta com o boletim coronavírus. Mundo Novo esteve numa paz no final de semana impressionante. Vamos colocar na tela aí? Vamos fazer o seguinte, coloca na tela, tem terra roxa? Quer faturar? Ele tem que ganhar o dinheiro dele. Matrículas para os cursos presenciais de Pedagogia, Ciências Contábeis, Administração e para os mais de 40 cursos à distância estão abertas. Corra! Garanta já sua vaga. FAI, um mundo novo de oportunidades mais próximo de você. Qual que é o vídeo que tem do tio Trutz? Você tá empolgado? Não, tem uns memes ele fazendo a rasteirinha. Ele é da capoeira? Muito bem. E lá tá tudo encaminhado, o favoritaço lá em Campo Grande é o atual prefeito Marquinhos Trade. O PSDB foi com ele, inclusive havia uma possibilidade de candidatura a vice-prefeito que não ocorreu, vai continuar a esposa do deputado Lídio Lopes, né, que também tem serviços prestados lá. E segundo um amigo meu, jornalista aqui da região, que é o Celso Veiga, ele citou, olha, eu vejo disputa forte, ferrenha em Mundo Novo e Iguatemi. Nos demais municípios, muitos com candidaturas próprias, candidaturas únicas, perdão, e em outros municípios um grande favoritismo, como em Eldorado, como em Guaíra, para o atual prefeito, né? Em Itaquiraí ele citou um favoritismo para o Ney Portela com essa união, né? Então, vamos ver essa situação. Vamos fazer o seguinte, Mundo Novo, no final de semana, teve uma tranquilidade. Os setores de segurança pública deram a resposta para a sociedade de colocar um policiamento ostensivo nas ruas e nós tivemos, e lógico, depois do próprio anúncio de que isso haveria, a galera já deu uma recuada, já deu uma segurada, porque esse negócio de que a juventude não respeita a polícia, respeita sim. Se o policial for lá se impor, se preparar, a juventude vai respeitar ou no amor ou na dor. Então vai respeitar. E isso aconteceu no final de semana, PMA, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, DOF,
atuando e nós tivemos muita tranquilidade. Nem tudo foram flores. Na reunião de sexta-feira, que houve na Associação Comercial e Industrial, nós tivemos a presença de todos os setores praticamente da sociedade, né? Nós tivemos classe religiosa, Conselho de Segurança Pública, entidades, Conselho Tutelar, enfim, a parte do judiciário também, promotoria e todos. E lá ficou definido e solicitado, pedido também pela promotoria, o fechamento da rua ali na Avenida JK, próximo à Farmácia Globo, até a Sorveteria Veneto ali. Então nós tivemos aquele local fechado que era o point. Poderia haver uma aglomeração em outro local? Nós já tivemos nesse período de coronavírus uma aglomeração em frente ao posto, a um posto no centro da cidade também. Pode ter uma outra mutação, ir para outro lugar? Pode. Mas pediram diante dos últimos indícios de que era ali para evitar esse embate inicial. Inclusive nós tivemos uma polêmica com apenas a oferta de atendimento delivery neste final de semana de uma lanchonete da cidade que era o point que acabou trazendo essas pessoas ali. Ela não foi responsável pela aglomeração, não tem responsabilidade nisso, mas sem dúvida alguma ela acabou trazendo essas pessoas para aquele local e aí preventivamente foi feita essa situação no final de semana. Gerou muita polêmica. Só completando aqui, a segurança pública, ele fez essa estratégia deles. Eu considero a estratégia que foi elaborada de não delimitar aquele espaço ali, e eles reforçaram o policiamento no outro lado. Então eles diminuíram o campo que eles precisavam de atuação. Eles colocaram viaturas ali na frente do Expresso e viaturas também lá no Silvio, que é o pessoal onde fica mais aglomerado. Então eles delimitaram mais a área deles ali para poder ter essa eficácia que teve no final de semana. Agora, claro que isso vai ter que continuar por mais um período. Não adianta dar essa resposta. E eu sei que é tudo muito difícil, é muito fácil falar, difícil fazer. Mas não adianta dar essa resposta, como já fez em outras 2 ocasiões. Eu lembro, foi feito esse tipo de situação no comando da Polícia Militar. E aí depois, quando dá aquela afrouxada, a galera volta de novo. Então, é um processo que acredito que a pandemia passa a entrar num declínio no país. Você tem os números do país aí, Bruno? Coloca na tela pra gente os números das últimas 24 horas. Nós temos, acredito que o número passa a declinar no Brasil. Nós estamos com 153 mil pessoas infectadas desde o início da pandemia, com 3.813 mortes. 4.300.000. Eu queria saber o número de ativos, né? Pra gente ter essa ideia se tá num declínio ou não. Mas com 131 mil mortes, olha, passamos dos 130 mil mortes. E mais de 28 milhões de casos pelo mundo, com mais de 900 mil mortes. Mas eu sinto que nós estamos num declínio pela própria região Cone Sul. Só que nós temos que, esse declínio aí, nós temos que avaliar a partir da semana que vem, porque aonde deu mais aglomeração, não foi só Mundo Novo, foi no país inteiro, esse feriado do 7 de setembro. 15 dias depois. Exatamente. Porque hoje mesmo, eu acompanho o boletim do estado todos os dias, e vejo que hoje mesmo teve 300 e poucos casos a mais. Bem inferior aos 900, que são mais ou menos no dia a dia. Então já é um declínio muito bom. Tem o número do estado? Pode pôr na tela pra gente, Belchior. Quem que tá aí? O Antônio Dias Ferreira, boa noite, parabéns pelo programa. Marlon Sandra, tamo junto, parabéns pelo programa. Genils Alves, olá, boa noite. Maria Olga Silveira Merchioli, boa noite, parabéns pelo programa. E a Janete Morante, parabéns pelo programa. Legal. Olha, isolamento domiciliar no Mato Grosso do Sul, nós temos ali 5.981 mil pessoas. Então, realmente, os números, nós estamos aqui há 6 meses, eles estão naquela média de 5 mil. No Mato Grosso do Sul não diminuiu. Na região Cone Sul, o recorte aqui é de que realmente diminuiu. Recuperados 51 mil casos desde o início da pandemia, com mais de 1.000 óbitos. Nós estamos com mais de 6 mil pessoas infectadas atualmente. O que diminuiu foi o número de pessoas em leitos de UTI. Já chegamos a 500 e pouco. Hoje estamos com 230 no Mato Grosso do Sul. Mas o ex-ministro da Saúde, o sul-mato-grossense Mandetta,
ele citou que em outubro, e ele citou isso lá no começo da pandemia, você vê o que é um cara, o que é o médico, o que é o profissional, né? Que em outubro nós passaríamos a ter um declínio. E eu falei, outubro, você tá louco? E rapaz, passaram-se aí praticamente 6 meses e realmente parece que a partir de outubro teremos um declínio. Lembrando que as aulas no estado estão até o dia 8, elas não acontecerão de forma presencial. Isso. Olhando no boletim ali, esse número de 311 casos num dia é um dos menores números nos últimos meses, né? E o Mato Grosso do Sul também tem uma vantagem de que a taxa de mortalidade desse vírus aqui está menor, não está com 2%. E alguns estados estão um pouquinho acima de 2%, quase 3%. Então, aqui, lógico, né, tem que lamentar sempre todas essas vidas perdidas, mas no nosso estado ainda estamos ali melhor que muitos outros lugares. Vamos trazer o boletim rapidinho pra gente. Terra Roxa, tem Terra Roxa na tela, pode colocar. Vamos lá, Terra Roxa com 14 ativos, aumentou. Terra Roxa estava com 7 semana passada, 14 ativos, 13 suspeitos. E Terra Roxa já tem 103 casos ativos desde o início da pandemia, não cita óbitos, então provavelmente não deve ter tido nenhum óbito em Terra Roxa. Guaíra teve óbito. Guaíra teve até o momento 3 óbitos e 229 casos desde o início da pandemia. Atualmente são 4 ativos e 37 pessoas aguardando o resultado. Portanto, o número é baixo, mas tem muita gente aguardando o resultado de exame. Mundo Novo está numa situação atípica desde quando teve o primeiro caso, porque ele tem poucos suspeitos. São apenas 3 casos ativos, com 167 desde o início da pandemia, com 5 vidas perdidas em Mundo Novo, né? E com apenas 8 pessoas aguardando o resultado de exame. Final de semana nós recebemos 10 resultados do LACEN com 1 positivo. 4 testes negativos, 4 testes rápidos com 1 positivo, né? E mais 5 materiais coletados. Então, Mundo Novo está aparentemente numa situação confortável até que apareça esse vírus novamente na cidade, com às vezes importado ou até mesmo dentro do município com essa contaminação. Eldorado 141 casos, aumentou 1, né? 10 pessoas aguardando o resultado, nenhum ativo. Mas você viu, com esse 1 que aumentou, que estava em 140 semana passada, já 10 pessoas, deve ser provavelmente as que ficam em torno desse caso que foi positivo, que já recebeu alta, passam a aguardar resultado. Itaquiraí e Guatemi não atualizaram o seu boletim. Então vamos para Amambai. Amambai com 182 casos confirmados desde o início da pandemia. Hoje nós temos 8 ativos, 2 internados, 6 em isolamento e 26 pessoas aguardam o resultado de exame. Tacuru com 209, muitos casos confirmados para um município tão pequeno como Tacuru, hein? 209 casos desde o início da pandemia, hoje são 6 ativos com 2 óbitos. Coloque Iguatemi de novo na tela pra gente. Iguatemi não atualizou. Não, mas você Iguatemi não atualizou. Coloque Eldorado na frente, pra gente. 2 óbitos, não tivemos óbitos em Eldorado, tivemos óbitos em Guatemi, tivemos óbitos em Itaquiraí, em Naviraí, em Mundo Novo. Vamos lá, pode colocar na tela pra gente. Já citamos Tacuru e já citamos o Mato Grosso do Sul. É isso. Ficamos por aqui. Vamos fazer o seguinte. Esse camarada aqui, você pode ver que eu cheguei primeiro, ele chegou depois. Por que ele chegou em segundo lugar no programa? Eu cheguei em quarto. Porque ele é vascaíno. Então no próximo bloco, quero convidar o meu amigo Thiago, vascaíno, para fazer o giro da bola com a gente. Tá bom? Vamos lá. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida.